Boa noite a todos. A paz do Senhor. Amém. Aleluia. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Não? Não? Todo mundo de casa. Glória a Deus. Aleluia. Coloca a mão sobre a sua cabeça nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós declaramos sobre essa noite, Pai amado, um ambiente, Pai amado, em que toda mentalidade, Pai, de escassez será rompida, Pai. Um ambiente, Pai amado, em que toda mentalidade religiosa será rompida. Em que toda mentalidade, Pai amado, que se levanta contra o Teu conhecimento, Pai, será rompida em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos, Pai amado, mentes que compreendem a realidade do reino dos céus, que compreendem, Pai amado, a realidade de um povo nobre, de um povo que é o povo mais feliz dessa terra, Pai. Nós declaramos hoje, Pai amado, que as mentes serão renovadas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, existe sobre a igreja brasileira, sobre muitos cristãos no Brasil, um bloqueio mental muito grande. Sabe, a gente consegue perceber que, eu não sei qual que é a estatística hoje, mas eu creio que mais de 50% da população brasileira é uma população cristã. O Brasil ele é conhecido como uma nação cristã, certo? E o que nós vemos é que, dia após dia, pessoas ouvem falar de Cristo, domingo após domingo, pessoas vão às igrejas, e parece que a vida continua do mesmo jeito. Isso acontece porque existe um grande bloqueio mental que é colocado sobre as nossas vidas. Sabe, o inimigo ele quer nos aprisionar num lugar de ignorância, num lugar de trevas, porque onde há trevas é porque não há luz. E quando nós vemos a palavra se referindo à luz, nós entendemos que a palavra ela se refere ao conhecimento. A mentalidade de grande parte dos cristãos brasileiros é vir para a igreja com um pensamento de eu quero receber algo, de eu quero ser servido. Não é uma mentalidade de serviço. E isso impacta muito a forma como nós vivemos como filhos de Deus. Amém? Por isso eu quis iniciar essa ministração nessa noite, declarando sobre as nossas mentes, um ambiente de rompimento. Porque a forma como nós imaginamos, a forma como nós pensamos, ela impacta, inclusive, na forma como nós conhecemos ao Senhor. Se eu tenho uma mentalidade de escassez, eu não vou conhecer o Senhor como um Senhor próspero. Se eu tenho uma mentalidade de orfandade, eu não conheço o Senhor como um Senhor que é Pai. Sabe, a nossa mentalidade, ela tem a capacidade de formar o nosso modo de viver, a nossa forma de viver. Então, a nossa mentalidade, ela também forma a nossa forma de cultuar ao Senhor. A forma como você olha para Deus, ela manifesta na forma como você vem cultuar ao Senhor, na forma como você adora o Senhor, na forma como você oferta, na forma como você dá atenção à palavra que é ministrada. Domingo após domingo, nós, cristãos, recebemos palavras poderosas sobre as nossas vidas. Mas infelizmente, domingo após domingo, a gente vem para a igreja com a mesma mentalidade. O que tem de novo para eu receber? Domingo após domingo, existem palavras que podem virar chaves nas nossas vidas. E domingo após domingo, a nossa mentalidade continua a mesma. Sabe, irmãos, nós somos um povo nobre.
Nós somos um povo que tem autoridade sobre principados e potestades. Mas a forma como nós vivemos não manifesta isso. Então nós precisamos de uma renovação da nossa mentalidade para entendermos que nós somos habilitados a governar. Amém? Lá em Provérbios a palavra diz que a sanguessuga ela tem duas filhas. Uma chama me dá e a outra me dá. Essa é a mentalidade de grande parte da igreja. Vem para a igreja com a mentalidade de sanguessuga. O que eu posso sugar dessa igreja hoje? O que eu posso sugar das pessoas que estão me servindo? Não é uma mentalidade, irmãos, infelizmente, não é uma mentalidade nobre. Porque uma mentalidade de governo é uma mentalidade de serviço. Um governo, ele não foi estabelecido para se apropriar de algo. O governo ele foi estabelecido para servir pessoas. E quando nós falamos que nós estamos habilitados para servir, nós falamos que nós estamos habilitados a governar, nós falamos que nós estamos habilitados a servir. A igreja, grande parte dos cristãos, quando vai para uma intercessão, vai com a mentalidade de o que eu posso pedir nessa oração. Não vai com a mentalidade do que eu posso declarar sobre o meu Brasil, sobre a nossa nação. Não vai com a mentalidade sobre o que o Senhor quer falar ao meu coração. Então nós precisamos, irmãos, transicionar a nossa mente de uma mente de plebeu para uma mente de rei. Nós não somos um povinho, nós somos o povo santo de Deus, nação santa, sacerdócio real. Amém? Existiu então, irmãos, até esse tempo, uma mentalidade de escassez sobre nós. Mas o Senhor está mudando a nossa forma de pensar. Amém? O Senhor está mudando a nossa forma de pensar, porque isso vai mudar a nossa forma de nos posicionarmos. Aquilo que eu penso, irmão, aquilo que... Sabe, quando eu venho para a igreja, que eu começo a julgar a palavra que está sendo ministrada a partir do meu intelecto e não a partir do Espírito, porque a palavra é algo espiritual. E a palavra ela diz que coisas espirituais se discernem a partir do espiritual. Mas quando eu não tenho a minha mente transformada pelo Espírito, eu começo a ouvir a palavra e começo a julgar. Olha, está falando de mim. Olha, essa palavra aqui foi para mim. Isso é indireta para mim. Está dizendo que eu não sou bom o suficiente. Muitos ainda pensam assim, olha, quem é ele para falar isso? É um santarrão, quer falar de todo mundo. Irmãos, coisas espirituais nós precisamos discernir a partir do Espírito. Toda palavra que é ministrada nessa casa, você precisa discernir a partir do Espírito, não a partir do seu intelecto. Amém? A mentalidade da pessoa que vem para a igreja com a mente de pedir, de pedinte, ela é uma mentalidade que só agrega em multidões, só pensa em multidões. Como a irmã Elisângela estava falando, é só o culto de domingo que é especial. Culto de quarta-feira, vem metade da igreja, então Deus não vai fazer nada na quarta-feira. Deus só faz quando tem muita gente. Essa é uma mentira que o diabo colocou na sua mente. Deus não está limitado à quantidade de pessoas que vêm para a igreja. Deus não está limitado à nossa forma de pensar. Deus é ilimitado. Amém? E é por isso, irmãos, que muitas pessoas são o que a grande mídia fala, né? São cristãos confessionais. Dizem que são, mas só vão na igreja, sei lá, quando alguém vai batizar, quando é aniversário de alguém, que tem uma festa na igreja. Sabe, não é alguém que tem constância. Então o Senhor está nos chamando nessa noite, a renovação da nossa mente. Amém?
Muitos de nós, irmãos, com a nossa mentalidade não construída a partir da cruz, nós passamos a ouvir a palavra, e a palavra do Senhor, ela é agradável ao nosso intelecto. Ela é agradável. E aí a gente se sente como um leão. Nossa, essa palavra faz sentido. Essa palavra é para mim. Mas na segunda-feira volta tudo normal. Aquele fervor que você tem no domingo à noite, muitas das vezes na segunda de manhã já passou. Porque nós recebemos a palavra no nosso intelecto. E às vezes a palavra no nosso intelecto ela faz sentido para nós. Mas quando nós recebemos a palavra no nosso espírito, essa palavra ela continua reverberando em nós na segunda, na terça, na quarta. Essa palavra ela não se aparta de nós. Amém? Em Mateus 13, o Senhor ele conta uma parábola. A parábola do semeador. E ele fala que aquelas sementes que estavam sendo lançadas, elas eram lançadas em diversos tipos de solos. Um à beira do caminho, o outro foi lançado em um solo rochoso, o outro foi lançado em um solo com espinhos, e outro tipo de semente que foi lançado em uma terra fértil. Perceba que a semente é a mesma, o poder que há na semente. E o Senhor Jesus ele fala que aquele que semeia, ele semeia a palavra. Então a palavra que ela é semeada, ela é a mesma, ela tem o mesmo potencial. Mas a terra que recebe essa palavra, ela é diferente. A terra que recebe essa palavra, ela pode ser apenas uma terra que está à beira do caminho, mas que não tem nutrientes suficientes para absorver essa semente. E a maioria desses 4 tipos de terrenos, 3 deles, nenhum serve para frutificar. Somente uma terra, uma espécie de terra, nessa parábola, ela é frutífera. Somente uma espécie de terra. E nós precisamos ser como essa terra fértil, que recebe a palavra e guarda no seu coração. Não é uma palavra que eu recebo e logo na sequência eu já permito que outras pessoas roubem essa palavra de mim. Amém? O Senhor está nos chamando para uma renovação de mente. E preparar o terreno para renovar essa mente é algo essencial que nós façamos nessa noite. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor Jesus, nós nos entregamos nessa noite. Pai amado, produz em nós aquilo, Pai amado, que somente o Senhor pode fazer. Produza em nós, Pai, aquilo que somente está no seu coração, Pai. Nós nos entregamos a Ti nessa noite, Pai amado. Nós nos humilhamos diante de Ti, para que o Senhor possa nos exaltar, Pai. Nós não queremos por nós mesmos ser exaltados. Somente a partir do momento em que o Senhor, Pai amado, nos ergue. É somente isso que nos importa. É somente isso que nos interessa. Pai, que nossa mentalidade, Pai amado, seja submissa a Ti nessa noite. Que a nossa mentalidade, Pai amado, seja renovada nessa noite. Que nós possamos, Pai amado, a partir de uma renovação da mente, nos portar conforme aquilo que está no seu coração. Nós nos entregamos por completo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo 5. Segunda Reis, capítulo 5, versículo 1. A palavra diz assim. Amém? Todos acharam? Quem não achou? Todos acharam. Amém. 2 Reis, capítulo 5, diz assim. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas das Sírias e da terra de Israel. Levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã.
Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então Naamã disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também o rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei a Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com sua indignação. Então se chamaram a ele os seus oficiais e disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou o Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Amém? Naamã, irmãos, era um homem poderoso na terra da Síria, né? E a palavra fala que ele era um homem que tinha uma lepra, e que ele precisava ser curado dessa lepra. Então aquela jovem falou para ele: olha, vai lá na terra de Israel, vai naquele profeta, porque lá eu sei que ele vai te curar, lá eu sei que você vai ser restaurado. E quando Naamã chegou em Israel, a palavra fala que Eliseu sequer saiu da sua casa. Eliseu soube que o profeta, que Naamã tinha chegado, e ele enviou um mensageiro para ele. Enviou um mensageiro com as instruções: olha, vai ao Rio Jordão e te lava 7 vezes, porque aí você vai ser curado, aí você vai ser sarado. Um procedimento bem simples, certo? Vai no rio e se lava, aí você vai ser curado. É um procedimento muito simples. As instruções eram simples. E Naamã ficou com raiva. Naamã ficou indignado com isso. A palavra fala que Naamã muito se indignou, né? E a palavra diz no versículo 11: Naamã muito se indignou e foi se dizendo. O que ele disse? Pensava eu estava pensando que esse profeta ia fazer uma coisa, e eu venho aqui e ele faz outra. Esse é o problema de uma mentalidade não renovada. Vai até as pessoas de Deus e fala assim: eu pensava que era assim que a igreja tinha que fazer. Eu pensava que o louvor tinha que ser assim, assim, assim. Eu pensava que o culto tinha que ser dessa forma. Naamã ficou se perguntando: por que Eliseu não veio até mim? Por que ele só enviou esse mensageiro? Sabe, a mentalidade de uma pessoa que não é renovada
é uma mentalidade que recebe instruções, recebe palavras e vira as costas para essa palavra. E começa a se questionar, a se indignar. Por que tem que fazer isso? Sabe, palavras de cura, palavras de transformação são liberadas todos os dias nessa casa. Mas a mentalidade não renovada, ela vai questionar tudo. Por que eu preciso dar 2 pulinhos aqui na frente, igual todo mundo está fazendo? Por que eu preciso pegar uma bandeira e balançar na hora do louvor? Por que eu preciso pular na hora do louvor? Por que eu preciso entregar uma oferta? Por que eu preciso entregar uma primícia? A mentalidade não renovada é uma mentalidade que a tudo questiona. Sabe, vê as pessoas que estão ao seu redor cumprindo aquilo que está sendo falado e frutificando e prosperando, mas a si mesmo não é capaz de se colocar dentro dessa palavra. E Naamã ainda questionou, por que tem que ser naquele rio? Tem 2 rios aqui, limpos. Por que tem que ser nesses rios do Jordão? E Naamã se sentiu ofendido com a forma como ele foi tratado. Naamã era um homem que ele estava no alto escalão do governo da Síria, servia o rei, era acostumado com os melhores tratamentos. Aí eles chegam ao homem de Deus e fica indignado com a forma como ele foi tratado, fica ofendido. As pessoas que não têm uma mentalidade renovada no Senhor, elas se ofendem quando as coisas não saem do jeito que elas querem. Naamã diz no versículo 11, pensava eu que ele ia sair, ia ter comigo, ele ia se colocar de pé, ia invocar o nome do Senhor, mover as mãos sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. A palavra já começa errado. Naamã, ele vai até o encontro do profeta que representava ali o próprio Deus. Ele fala e pensava assim, eu pensava que ele ia fazer dessa forma. Sabe, irmãos, nós precisamos vir para o culto e parar de querer pensar como é que Deus tem que agir. Deus não age da forma como nós pensamos. Deus age da forma como Ele é. Ele é íntegro em si mesmo, independente da forma como nós agimos. Se nós erramos, o Senhor continua fiel. Naamã, na verdade, ele não se ofendeu por causa de Eliseu. Naamã se ofendeu porque ele teve as suas expectativas frustradas. Naamã foi até o homem de Deus e disse, olha, Deus vai me fazer dessa forma. Deus, eu estou pensando, olha, eu chegando lá, né? O homem de Deus vai se levantar e vai começar a falar, e vai começar a rodar, né? E aí vai cair fogo do céu e eu vou ser curado. Quando na verdade o Senhor, Ele frustra as nossas expectativas. Naamã deve ter pensado, sabe, quando ele foi para a Síria, até Israel, ele deve ter ido maquinando na cabeça dele, chegando lá vai acontecer isso, isso. Às vezes, irmãos, isso acontece com a gente aqui no louvor, você sabia? A gente prepara, vem, sai, fala assim, ó, e na hora do culto a gente vai fazer assim. Acontece. Aí chega na hora, Deus bagunça tudo. Não é da forma como a gente planejou, não é da forma como a gente estava pensando. Porque muitas das vezes, quando a gente vem para o culto, a gente vem com a ideia pré-formatada de Deus. O culto vai ser assim. Vai ter 3 louvor, vai ter oferta, vai ter palavra. Às vezes eles vão chamar para frente, às vezes não vai. E aí acabou, a gente vai embora. Essa é a mentalidade de uma pessoa não transformada. É uma mentalidade de liturgia, que vem para a igreja pensando somente em passar mais um tempo. Vai ser do mesmo jeito que foi domingo passado. Eu sei como é que vai ser. Enquanto o Senhor quer transformar nossa mente e nos tirar desse lugar de estagnação, de estar pensando que as coisas são sempre do mesmo jeito, não são. O Senhor quer transformar nossa mente. Naamã devia estar pensando que ele ia experimentar de algo sobrenatural na vida dele. Só que as coisas não aconteceram da forma como
como ele pensou. E ele saiu dali ofendido. E sabe o que se ofende em nós, irmãos? Sabe por que nós nos sentimos ofendidos com uma palavra que é liberada sobre nós? Porque existe dentro de nós uma raiz de orgulho que não se submete a uma palavra profética. Naamã recebeu uma instrução simples, algo simples de se fazer, que traria sobre ele uma cura poderosa. Mas a raiz de orgulho o impediu momentaneamente de desfrutar daquilo. Sabe, Naamã estava acostumado a dar ordens e ser obedecido da forma como ele falava. Mas ele jamais esperava que alguém sequer iria até ele para declarar uma cura. E ainda mandaria ele se banhar em um rio sujo. Ele se limpar em um rio que, não é um bom rio. E ele ainda deu as opções. Falou assim, olha, eu sei que a sua palavra pode até ser certa, mas tem 2 rios ali que são mais limpos, eu não posso ir neles. A mentalidade não renovada, irmãos, ela recebe a palavra e ainda julga e ainda quer dar suas opiniões. Fala assim, olha, eu acho que isso aí está errado, não está muito certo não. Eu acho que é assim e assim. Eu não estou dizendo, irmãos, que nós não devemos julgar a palavra de acordo com a Bíblia. Não é isso. A palavra diz, lá em Atos, que enquanto os apóstolos pregavam, os irmãos bereanos, eles julgavam aquela palavra de acordo com a Bíblia. Mas não eram pessoas críticas da palavra. Não eram pessoas que não tinham uma mentalidade que não estava ligada aos céus. Nós recebemos palavras proféticas, nós precisamos julgar elas de acordo com a palavra. Nós ensinamos isso aqui na escola de profetas. Nós não estamos falando aqui, irmão, de uma obediência cega. Nós estamos falando aqui de uma obediência a partir do Espírito. Obediência de alguém que entende as palavras que são lançadas. Amém? Então, irmãos, o que se ofende dentro de nós é o nosso orgulho. Muitas vezes nós recebemos uma palavra, sabe? Fala assim, comece a pular, comece a dançar, e a gente fala assim, nossa, mas o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? Eu vou correr aqui no meio de todo mundo, a igreja correndo, eu vou correr junto? Todo mundo pulando aqui na frente, que eu vou pular junto? O que vão pensar de mim? Se me pega ali na câmera, me filmando, a pessoa que está assistindo lá vai ficar falando de mim? Isso é orgulho. Pessoas que não se submetem à palavra que é lançada, pessoas que não entendem a palavra sobre governo, e começam a achar que nós estamos falando sobre, quando nós falamos de governar sobre as finanças, a pessoa já leva para um outro lado a conversa. A gente fala de uma mente próspera, a gente fala de você investir no reino, a gente fala de você crescer financeiramente. Aí a pessoa que não tem a mentalidade renovada, ela já começa a pensar, olha lá, está pedindo dinheiro. Olha lá, está querendo roubar dinheiro de mim. Sabe, irmãos, nós precisamos romper com esse nosso orgulho. A palavra fala que Deus, ele resiste ao soberbo, ele resiste ao orgulhoso, mas ele concede graça e favor àqueles que são humildes. Amém? Então, para que a vida de Cristo se manifeste em nós, nós precisamos quebrar toda a raiz de orgulho que existe em nós. E a raiz de orgulho, ela começa na nossa mentalidade, na forma como eu penso sobre o meu irmão, na forma como, sabe, porque a forma como eu penso sobre a vida do meu irmão, a forma como eu conheço o Alexandre, como eu conheço a Daiane, conheço a Raíza, não pode ser, irmãos, a partir da afinidade, porque isso produz em nós um conhecimento terreno e nos afasta espiritualmente um do outro. Quanto mais próximos nós estivermos na afinidade, mais longe nós estaremos no Espírito. Quanto mais próximo nós estivermos na afinidade, mais longe nós estaremos do Espírito. E quanto mais próximo eu estiver na afinidade, mais carnalmente eu vou conhecer Ele. E aí, se Ele erra, se Ele comete um erro, eu já começo a julgá-lo. Sabe, a raiz de orgulho, ela produz tudo isso em nós. Ela nos afasta do nosso irmão. A raiz de orgulho, ela nos afasta das palavras que são liberadas. Então nós precisamos quebrar com isso sobre a nossa vida, irmãos. Diversas vezes o Senhor vai nos ofender
para formar Cristo em nós. Quando Jesus curou um cego, ele cuspiu no chão, fez uma lama e passou no rosto do cara. E falou assim, ó, agora você vai caminhar no meio da cidade inteira. E vai lá do outro lado se lavar, com esse rosto cheio de lama. Esse Jesus é bom demais, né? Foi isso que Jesus fez. Colocou lama na cara do rapaz lá e falou assim, agora você vai caminhar durante essa cidade inteira, vai lá no rio e vai se lavar. Imagina só, você ali naquela fila para receber a cura e ver Jesus fazendo isso. Lá na frente, Jesus colocando lama na cara do cara. Falou assim, eu vou sair daqui. Eu vou ser curado desse jeito? Esse cara, eu vim aqui para receber uma bênção, esse cara está me humilhando? Eu vim aqui para receber uma cura e esse cara está passando lama no rosto? Eu vim aqui para receber uma palavra profética. E essas pessoas que ministram nessa casa só falam que eu tenho que morrer, que eu não tenho vontade, que eu não tenho isso, que eu não tenho aquilo. Essa é a mentalidade que não é transformada. Uma mentalidade de orgulho, irmão, não suporta ouvir que nós precisamos todos os dias morrer para que Cristo seja formado em nós. Uma mentalidade de orgulho quer sempre crescer, quer sempre ter razão. Mas o Senhor nos chama para nos humilharmos perante Ele, reconhecermos que nós precisamos ser humildes e Ele nos exaltará. Sabe aquele ditado que existe no mundo, que não é na Bíblia, de que os humilhados serão exaltados? Não é na Bíblia não, irmão. A palavra diz que aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Não é quando eu sou humilhado que eu vou ser exaltado. É quando eu mesmo me humilho que eu serei exaltado. Quando eu mesmo reconheço que eu preciso acertar isso, isso e isso. Quando eu mesmo reconheço que eu sou um pobre coitado, que eu dependo do Senhor todos os dias da minha vida, é a partir daí que eu sou exaltado pelo Senhor. A palavra fala que o Senhor Jesus a si mesmo se esvaziou e se humilhou até a morte, morte de cruz. E aí o que aconteceu? Deus lhe deu o nome que está acima sobre todo nome. Não foi Jesus que veio para essa terra e falou assim, olha, eu mando em vocês tudo aqui. Não. Foi Deus que estabeleceu Cristo com autoridade sobre nós. Amém? Nós somos acostumados, irmãos, a procurar viver a partir de palavras que não nos ofendam. A partir de palavras que se encaixem com a nossa forma de pensar. Sabe? Se você estivesse naquela fila ali, daquele homem sendo curado com lama na cara, você ia procurar um outro ministério de cura. Eu falei, esse aí não é Jesus, não. Esse aí não é o Jesus que eu conheço, não. Você ia procurar outro ministério de cura que te humilhasse menos, que não colocasse tanto o dedo na ferida, que massageasse o seu ego. Mas a palavra do Senhor para nós não é de massagem de ego. A palavra do Senhor para nós é de morte do eu, para que somente Cristo sobreviva em nós. Numa outra ocasião, Jesus comparou uma mulher com um cachorrinho. Jesus enfiou o dedo na orelha de um surdo para curar ele. Irmão, Jesus humilhava as pessoas. Jesus humilhava as pessoas para curar as pessoas. Porque o compromisso de Jesus não é com a sua reputação. O compromisso de Jesus é com a tua cura. É com a sua transformação, é com a nossa transformação. Então a forma como Deus age, irmãos, muitas das vezes vai ser escandalosa. Paulo fala que o evangelho é um escândalo para aqueles que buscam conhecimento. Como assim uma pessoa morrer no lugar de um monte de gente? Como assim uma só pessoa tem poder de trazer perdão para toda a humanidade? Isso, para o intelecto humano, é um escândalo. Mas o Senhor não está comprometido com o seu intelecto, Ele está comprometido com o teu espírito.
A partir do momento em que Ele transforma o teu espírito, o teu intelecto passa a pensar das coisas de uma outra forma. Então Deus Ele está querendo abalar os nossos padrões hoje. Deus está querendo te chacoalhar por dentro, para que o teu pensamento se transforme da forma como Ele pensa. Amém? Olha para o seu irmão e diz assim: Deus não está preocupado com a sua reputação. Ele está preocupado em formar Cristo em você. E olha que interessante, quando Deus falou para aquele cego que ele atravessasse toda aquela cidade com aquela lama nos olhos, o que aquele cego falou? Sai fora, vai me passar lama na minha cara? Não, vou me limpar aqui agora mesmo. Aquele cego sequer questionou a palavra do Senhor, e ele atravessou a cidade e foi curado. Diferente de Naamã, que começou: quem que esse cara está pensando que ele é? Não vai nem sair aqui para me cumprimentar? Sabe, às vezes a gente acha que a gente é muito digno de que o Senhor apareça na nossa frente aqui e diga para a gente, o próprio Senhor, o próprio Cristo apareça aqui na minha frente e me diga como que eu tenho que fazer, enquanto o Senhor já está falando há muito tempo através da igreja o que você tem que fazer. Mas a nossa raiz de orgulho não nos permite ouvir a palavra através da boca de quem nós conhecemos apenas pelo intelecto. Se eu conheço o pastor dessa casa apenas pelo intelecto, a palavra que eu ouço dele não produz transformação na minha vida, porque existe em mim uma raiz de orgulho. Se eu conheço os ministros dessa casa apenas pelo intelecto, apenas por afinidade, as palavras que são ministradas aqui não trazem transformação para a minha vida por causa de uma raiz de orgulho. O Senhor está querendo transformar nossa mente, irmãos, para que nós possamos conhecer uns aos outros, não a partir da carne, mas a partir do Espírito. E a partir de então, conhecendo uns aos outros pelo Espírito, eu posso reconhecer que desde a pessoa que abre a porta, a quem ministra aqui, a quem limpa um banheiro, possui a vida de Cristo e possui muito para impartir sobre a minha vida. Quem sequer aparece, irmãos, no culto, quem sequer, vamos ver, sabe, quem fica lá fora olhando os carros, nem está aqui na hora do louvor, não está aqui na hora da ministração, não está te recepcionando ali na porta, não está fazendo transmissão de vídeo, não está cuidando da mídia. Quando eu conheço essa pessoa a partir da vida de Cristo, eu entendo que ela tem muito a impartir sobre a minha vida. Nós não somos um reino em que nós somos maiores ou menores com os outros. Nós somos um reino em que nós precisamos alcançar todos a mesma estatura, a estatura de Cristo. Então, quando Eliseu falou para Naamã ir até aquele rio Jordão e se lavar 7 vezes, aquilo ofendeu Naamã, porque tocou no orgulho dele. Naamã devia ter pensado assim: eu já estou todo lascado, desculpa a palavra, né? Já estou todo cheio de doença. O cara quer me mandar num rio sujo ainda? Me manda num rio limpo, pelo menos. Naamã queria que a cura viesse do jeito dele. E muitas das vezes, irmãos, o processo para que nós sejamos curados e transformados não vai vir da forma como nós queremos. O processo de formação de Cristo em nós não é fácil. O processo de formação de Cristo em nós não é descer nas águas de rios limpos. É descer nas águas de rios sujos. Não é abrir o nosso coração somente daquilo que nós queremos que as pessoas que cuidam da nossa vida saibam sobre nós. É abrir o coração no mais profundo, daquilo que eu mais escondo. É abrir o coração de verdade, irmãos. Não é abrir uma porta ou outra. É escancarar o nosso coração e dizer: olha, eu sou assim, eu sou isso, eu faço isso, eu sou assim. Eu preciso ser curado, é reconhecer. Mas a raiz de orgulho não reconhece isso. A raiz de orgulho acha que consegue fazer tudo sozinho. Mas a partir do momento em que Naamã reconheceu que aquela palavra era uma palavra digna de ser cumprida, ele recebeu cura. Amém? A palavra diz que se
que a pele dele se tornou como a de uma criança. Quem aqui conhece a pele de uma criança, irmãos? É a coisa mais fofinha que tem, né? É uma pele pura. Sabe, quando... Naamã, eu tenho certeza que... Não posso dizer que eu tenho certeza porque eu não conheci ele. Mas eu imagino que quando ele foi para o profeta, ele queria só que a pele dele ficasse normal. Mas quando ele foi curado, a pele dele se tornou muito mais melhor não, perdão. Muito melhor do que aquilo que ele pensava. Assim nós somos em Cristo, irmãos. A gente vem para Cristo querendo só, arrumar isso aqui, arrumar aquilo ali. Mas quando nós nos entregamos por completo, o Senhor nos transforma por inteiro. A gente vem só querendo organizar a nossa vida financeira. Mas o Senhor nos oferece muito mais do que isso. O Senhor nos oferece uma vida de prosperidade. A gente quer só arrumar uma questãozinha aqui no nosso casamento. Mas o Senhor nos oferece muito mais que isso. Ele nos oferece uma vida de plenitude no casamento. Famílias estabelecidas e firmes, inabaláveis nele. A nossa mentalidade quando nós viemos ao Senhor é de pedinte. Só curar uma coisa aqui, outra coisa ali. Mas o Senhor nos oferece muito mais. Naamã queria só restauração da pele. E o Senhor deu uma pele nova para ele. Pele de criança, mas uma pele que acabou de nascer. Foi essa pele que Deus deu para ele. Uma pele nova. Amém? E talvez nós ainda não tenhamos experimentado o grande amor de Deus sobre a nossa vida. Sabe, irmão, você pode conhecer o amor de Deus, mas eu falo de algo que é mais profundo. Algo que não se conhece só na superfície. Algo que precisa mergulhar ainda mais para conhecer. O grande amor de Deus, sabe, que te acorda de manhã, que te movimenta, que te dá sentido, que te dá significado de vida, que te diz por que você nasceu. Esse amor está disponível para nós. Talvez você não tenha experimentado nele ainda, porque você acha que viver o Evangelho em sua plenitude é muito humilhante. Eu abrir meu coração para alguém, eu pedir envio para algo que eu já sei que eu preciso fazer, e na minha cabeça já está tudo certo, eu vou me humilhar. Sabe, é por essas coisas, por essa mentalidade orgulhosa que muitos de nós não experimentamos a plenitude da vida de Cristo, a plenitude do amor dele. Deus, ele gosta, irmãos, de ofender o nosso intelecto. Ele gosta, até deixa a gente fazer planos. Provérbios diz: os planos vêm do coração do homem. Mas eu esqueci agora como é que fala o versículo. Como é que é? Eu esqueci. Mas a resposta vem do Senhor. Isso. O homem faz planos, mas a resposta final, ela vem do coração do Senhor. Então Deus ele até deixa a gente fazer uns planos. Deus deixou Naamã pensar, falou assim: olha, Naamã, pode ir lá, vai lá que você vai ser curado. E aí Naamã foi lá pensando, e Deus permitindo ele pensar como é que a coisa ia acontecer. E chegando lá, Naamã, não é assim não, Naamã. Não vai ser algo sobrenatural que vai acontecer, não. É como o profeta falou: eu procurei o Senhor no vento, e lá ele não estava. Eu procurei o Senhor no meio do fogo, e lá ele não estava. A gente procura Deus, irmãos, em diversos lugares. Mas Ele quer se apresentar a nós na simplicidade. Aquilo que nós achamos que nós já sabemos. Ele vem e nos fala assim: olha, não é da forma como você pensa. Não é da forma como você imagina. Para você ser curado, Naamã, não é nos rios limpos. Para que Cristo seja formado em você,
não é em verdes pastos. Para que Cristo seja formado em nós, irmãos, vai requerer que nós nos humilhemos perante Ele. Que nós reconheçamos que sem Ele a gente nada pode fazer. Existem algumas pessoas que essas pessoas são desagradáveis, elas gostam de ofender as outras, né? Mas a ofensa da parte de Deus, ela não é humilhante, ela é redentora. Quando Deus humilha o nosso intelecto, irmãos, é só para revelar aquilo que está no nosso coração. Quando Deus humilha, quando Deus ofende a nossa mente, Ele só quer revelar o estado que você está. Sabe por que Deus quis humilhar a vida de Naamã? Porque a cura que Naamã precisava não era da lepra, era do orgulho. Quando nós recebemos a cura do orgulho, irmãos, nós estamos dispostos a abrir e entregar a nossa vida, e diversas outras curas vêm no reboque. Primeira coisa que Deus quer curar na nossa vida é o orgulho. Porque quando nós nos entregamos a Ele, quando eu reconheço que as palavras dele sobre mim fazem sentido sobre a minha vida, que estar habilitado a governar não é a partir daquilo que eu penso que é governar, é a partir daí que o Senhor começa a transformar a nossa vida. Então, lidar com o orgulho foi o primeiro obstáculo que Naamã precisou vencer. E foi somente quando ele foi humilde para receber aquelas palavras que ele de fato recebeu a cura que ele precisava. Então, às vezes, você está passando por uma dificuldade financeira que você nunca passou antes. O Senhor quer que você se humilhe e diga diante dele: Senhor, eu não sei controlar minhas finanças. Às vezes você está passando por um casamento conturbado e o Senhor quer que você diga perante Ele: Senhor, eu preciso de ajuda nisso aqui. Eu não consigo vencer isso sozinho. Talvez você está enfiado em pornografia e você não consegue vencer isso sozinho. O Senhor quer que você se humilhe e reconheça os seus erros. Reconheça que é somente na cruz que nós vencemos. Não é na força do nosso braço. Mas a raiz de orgulho, irmãos, ela impede que nós vivamos a plenitude de Cristo. A raiz de orgulho, ela impede que nós vivamos a plenitude no casamento, a plenitude nas finanças. Irmão, essa palavra está muito dura, tá não, né? É uma libertação para você hoje, amém? É uma libertação para você, para nós, que eu me incluo nisso também. A palavra fala primeiro comigo. Sabe, irmãos, o Senhor quer nos libertar para que nós possamos, não é para que a gente permaneça humilhado, é para que Ele possa nos exaltar. Nós não vamos ser uma igreja que governa enquanto nós ficarmos presos em nossos pecados, enquanto nós ficarmos presos em nossa reputação. O Senhor não liga para a nossa reputação. Então, quando Deus age na nossa vida, irmãos, Ele não está preocupado com o que vão pensar sobre nós. Ele está preocupado somente com o que Ele pensa sobre nós. E nós precisamos pensar dessa forma também. Nós precisamos parar de pensar o que o meu irmão vai falar sobre mim. Eu preciso pensar somente naquilo que Deus pensa sobre mim. Amém? Fala para o seu irmão: o tamanho do seu problema é do tamanho do seu orgulho. Sabe, irmão, quanto mais orgulhoso a gente é, mais problema a gente tem. Quanto mais humildes nós somos, mais nós experimentamos do favor do céu sobre as nossas vidas. Então o Senhor, Ele quer rasgar a nossa reputação, para que somente a vida dEle flui em nós.
o tamanho dos seus problemas são do tamanho do seu orgulho. O tamanho da sua vida financeira é do tamanho do seu orgulho. O tamanho da sua empresa é do tamanho do seu orgulho. De não querer aprender mais. De não querer se ofertar mais. De não querer dizimar mais. De não submeter, irmãos, aos princípios sobre finanças. Naamã teve que aprender o que era realmente depender da voz de Deus. Naamã estava acostumado a ouvir gente grande. Ele estava no palácio do rei da Síria. Então ele estava com os melhores reis daquela cidade. Estava com os melhores homens daquela cidade. Só ouvia gente grande. Mas ele teve que aprender a dar ouvidos aos humildes. Porque geralmente, em grandes cargos de poder, existem pessoas orgulhosas. E o Senhor, Ele quer nos levar, primeiramente, não aos grandes homens. Deus, Ele quer nos levar aos homens desconhecidos. Porque é a partir deles que nós recebemos humildade. Sabe, a gente quer receber vida através de ministros de YouTube. Enquanto aqui existem ministros que estão preocupados de fato com a sua vida. Ministro de YouTube nem te conhece, irmão. Nem sabe onde você mora. Se um dia você precisar de comida na sua casa, Ele vai levar para você. O Senhor quer te conectar a pessoas humildes. E aqui nessa casa existem pais apostólicos, humildes o suficientes para formar Cristo em você. Então Deus liberou uma palavra poderosa de cura, de transformação, de avanço espiritual. Mas muitas das vezes nós vamos receber essa palavra com uma raiz de orgulho. Vou ouvir tudo isso essa noite e vou embora da mesma forma que eu entrei. Julgando ainda essa palavra. Me julgando. Você pode me julgar, irmão. Eu estou falando o que Deus pediu para falar. Não estou falando algo que está na minha cabeça. Pode me julgar. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado, irmãos, com a mesma preocupação que os pais dessa casa têm. Formar Cristo em cada um de nós. Que Cristo cresça em cada um de nós. Então a plenitude da palavra que nós recebemos, ela depende da internalização dessa palavra. Às vezes o orgulhoso, ele escuta por aqui e sai por aqui. Mas o humilde, ele anota cada palavra, ele recebe cada palavra. O humilde, irmãos, ele não está preocupado com o que vão achar. Se a palavra é dura, se a palavra não é dura. Se o que eu estou fazendo aqui na igreja vai aparecer para alguém. Na hora do louvor eu vou ficar assim, ó. Porque vai que a Mariana pega uma foto minha, eu todo extravagante aqui, e posta nas redes sociais da igreja. Isso é raiz de orgulho também. Na hora do louvor você precisa extravasar. Você não pode ficar prendido ao seu intelecto, ao que vão achar de você. Amém? Deus quer restaurar nossas vidas, irmãos. Deus quer restaurar a nossa forma de pensar. Nos transicionar de uma mentalidade de orgulho para uma mentalidade humilde. Porque a mentalidade humilde é a mentalidade daqueles que reinam. Amém? A mentalidade do humilde é a mentalidade daquele que reina. O Senhor, Ele não está preocupado com o que vão achar de nós. Ele está preocupado com aquilo que Ele pensa sobre nós. Mateus 5, versículo 3, a palavra diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, você não vai alcançar a plenitude do reino se você não for humilde. Porque a própria palavra, enquanto a palavra diz que o humilde alcança o reino dos céus,
essa mesma palavra diz que o orgulhoso é abatido pelo Senhor. E aquele que é humilde, ele é uma pessoa que não é irado, é uma pessoa que conhece o coração do Senhor. E essa é a pessoa que o Senhor quer para reinar. Essa é a pessoa que o Senhor quer para governar. Aleluia. O Senhor, Ele quer transformar a nossa forma de pensar. Deus quer te restaurar. Mas enquanto você ficar pensando, olha, eu acho que Deus vai me restaurar dessa forma, não vai acontecer restauração. Enquanto você pensar, olha, Deus vai agir dessa forma. Irmãos, nós precisamos jogar fora a nossa mente, para que a mente de Cristo seja formada em nós. Amém? Muitas das vezes a gente é assolado por circunstâncias que a gente parece que perdeu o controle. Por insegurança, por incerteza, por uma situação que você não estava esperando. E o que é mais angustiante para nós, como seres humanos, é tentar manter o controle das situações. É tentar manter o controle sobre a forma como Deus age na nossa vida. O Senhor quer que você... Eu já estava assistindo um filme com a Gabriela à tarde. Esqueci o nome do filme. Mas era de um piloto. Um pai de família que perdeu o irmão em um acidente. E aí ele foi até outra cidade participar do velório. E na volta, ele estava voltando com um avião particular. E ele conhecia o piloto, né? Um senhorzinho já de idade, o piloto. E ele foi na frente, na cabine, junto com o piloto. E no meio da viagem o piloto morreu. No meio da viagem o piloto morreu. E aí ele começou a falar com a torre de comando. Ele tinha feito na vida uma aula de aviação, né? Sabia o básico. E ele começou a falar com a torre de comando e começou a receber as orientações. E no final, quando ele ia aterrissar, quando ele ia ser salvo daquele evento catastrófico que estava acontecendo na vida dele, uma das coisas que ele tinha que fazer era soltar as mãos e soltar os pés do avião, do controle do avião. E aí ele fez isso, né? E ele conseguiu se salvar. E no final aparece o irmão dele, do lado dele, né? Como que uma visão. E ele contando uma história. Você lembra daquele acidente que a gente sofreu quando era criança? Que você pegou o carro do nosso pai? E eu te falei, o que você tinha que fazer era soltar os pés da embreagem. Solta o pé da embreagem, solta o pé do acelerador. E aí eu me lembrei disso agora. Porque o Senhor, Ele quer fazer isso com a gente. No momento de maior turbulência, que a gente precisa pousar esse avião que está que está quase colidindo, que está quase se quebrando por inteiro. Para você colocar os pés firmes no chão, você precisa tirar o controle. Você precisa soltar suas mãos. Porque a partir do momento que você estiver firme, o Senhor vai te dizer, olha, a partir de agora, você pode colocar as mãos de novo e começar a guiar isso aqui. Mas para que o Senhor possa ter o controle da sua vida, você precisa tirar essas mãos. Sabe, essas circunstâncias que a gente não está esperando, a gente precisa perder o controle para que o Senhor tome o controle nas mãos dele. A nossa natureza, ela vai sempre querer ter o controle daquilo que é variável, né? Bom, para Deus me curar, Ele precisa fazer isso, isso, isso e isso. Mas se Ele não fizer assim, Ele pode fazer dessa forma ou então dessa outra forma. Se não for dessa outra forma, Ele pode fazer assim ou então assim. A gente quer controlar Deus. Mas o Senhor, Ele quer que a gente tire o controle das nossas mãos. Ele quer que nós demos ouvido somente
somente a uma voz. A palavra que foi ministrada aqui na quarta-feira, irmão, o Senhor quer que você sintonize na estação correta. Se você não estiver na estação correta, irmão, seu avião vai cair. Eu estou falando sério. Se você não estiver na estação correta para ouvir a torre de comando, você não vai saber para onde ir. Você não vai saber em qual aeroporto pousar. Você não vai saber, se você estiver decolando agora, você não vai saber o momento certo de decolar. Não vai saber se a pista está livre, se é o seu momento de decolar. Nós precisamos sintonizar a voz do comando. Isso, obrigado, meu amor. Me lembrou aqui o nome do filme. Fé nas Alturas, o nome do filme. Tem na Prime Video, eu acho. Fazendo propaganda aqui agora. Amém? Então, irmãos, o convite nessa estação é para que nós entremos numa atmosfera de absoluta confiança em Deus. Numa atmosfera de que somente nele nós podemos desenvolver em nós um espírito humilde. Amém? E depender somente dele. Se é Deus que nos... Diz para o seu irmão, se é Deus que está te conduzindo, você não precisa temer as incertezas. As palavras que ofendem a nossa mente, irmãos, são só para ajustar o nosso coração. As palavras que nos ofendem são somente para o nosso bem. As palavras, quando o Senhor nos ofende, é para nos redimir, é para nos levar a Ele, não é para nos humilhar. O Senhor não humilha ninguém. O Senhor, Ele quer que você mesmo se humilhe. O Senhor não humilha ninguém. O Senhor exalta aquele que se humilha. Então, Naamã, ele passou por um confronto interno. E as escolhas que Naamã faria, naquele momento de raiva, naquele momento de indignação, ela determinaria a vitória ou o fracasso diante daquela circunstância. Então, irmãos, a forma como nós agimos, se o seu espírito está indignado com essa palavra hoje, não seja comigo, por favor, é com a palavra. Eu só estou falando o que o Senhor pediu para eu falar. Se o seu coração está se indignando porque está abalando o seu intelecto, é noite de você tomar um posicionamento, porque esse posicionamento vai determinar a vitória ou o fracasso diante da circunstância que está te abalando na sua vida. Amém? Nossa, eu achei que estava acabando, tem uma coisinha aqui, peraí. Vamos acelerar aqui. 2 Coríntios 10. Versículo 4. A palavra diz assim: porque as nossas armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. O apóstolo Paulo está falando aqui, irmãos, de derrubar todo argumento, toda altivez, tudo aquilo que se levanta para bloquear essa palavra, para bloquear esse momento. Sabe, porque quando a gente ouve a palavra, a gente começa a passar várias coisas na nossa cabeça. Olha, está falando de mim? Olha, parece que conhece a minha vida. Parece que o Senhor é um Deus fofoqueiro que fica falando da minha vida para os outros. A gente começa a pensar várias coisas, querendo afastar essa palavra da nossa vida. Mas a palavra fala que nós temos poder para tornar o nosso pensamento cativo ao senhorio de Cristo. Então, irmão, se você tem uma raiz de orgulho, todos nós temos, em uma parte da nossa vida, o Senhor está te dizendo nessa noite que você tem poder para quebrar essa raiz de orgulho.
As palavras, irmãos, que nós liberamos, elas têm poder de moldar a nossa forma de viver. Então você não vai começar mais o dia reclamando da vida. Você vai começar o dia declarando palavras de bênçãos. Você não vai mais viver como uma pessoa orgulhosa. Você vai viver como uma pessoa humilde. Coloque a mão na sua cabeça e declare sobre a sua vida: eu sou uma pessoa que porta a humildade de Cristo. Irmãos, a palavra que nós liberamos tem poder. O apóstolo Paulo disse que as nossas armas são espirituais. Não adianta você querer vencer o orgulho a partir do seu intelecto. Nós precisamos vencer o orgulho a partir do Espírito, formando em nós um espírito humilde. 1 Coríntios 14, 10. A palavra diz: há sem dúvidas muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Irmãos, existem diversas vozes falando, e nenhuma delas é sem sentido. Nós precisamos discernir quais são as vozes que nós estamos ouvindo. Quais são as vozes que você tem ouvido? Porque a voz que você ouve dá sentido à sua vida, para o bem ou para o mal. Se você não ouve uma voz de liberdade, você está dando ouvidos a uma voz de aprisionamento. Se você não ouve uma voz de prosperidade, você está ouvindo uma voz de escassez. Amém? Existem estruturas em nós, irmãos, que têm por base o orgulho. E essas estruturas, elas precisam ser derrubadas. E nada mais nos cega quanto o orgulho. O orgulho, ele é como se... O orgulho, ele tem o poder, irmão, de travar o recebimento das palavras do Senhor sobre nós. Porque eu começo a pensar a partir do meu intelecto sobre aquela palavra que está sendo liberada. Então nós precisamos liberar sobre as nossas vidas palavras de humildade que vão transformar a nossa vida. Jeremias 23 e 29, o Senhor pergunta: não é a minha palavra como fogo e como um martelo que despedaça a rocha? Então, irmãos, não existe orgulho nenhum que seja bom o suficiente para que o Senhor não tenha o poder de derrubar ele. Não existe orgulho nenhum que seja páreo para Deus. Olha para o Senhor e diz assim: você não é páreo para Deus. Você vai sempre perder para Deus. Sabe por que você está aqui hoje? Porque você perdeu para Deus. Porque se fosse a sua vontade, você não estaria aqui hoje. Deus ganhou de você. Você perdeu, irmão. Sabe, nesse jogo contra Deus, nós seremos sempre perdedores, mas vitoriosos em Cristo. Perdendo para Deus e vencendo em Cristo. Amém? Se coloque de pé. Aleluia. Irmãos, quem comanda a sua vida com um brado de vitória, não dá lugar a vozes de medo, não dá lugar a vozes de orgulho. Então nessa noite o Senhor está te chamando a ter confiança para caminhar, coragem para entregar aquilo que é somente para Deus. Feche os olhos nessa noite. Examine os seus pensamentos e procure dentro de você uma área em que o orgulho ainda está vencendo. Nessa semana, Deus vai confrontar aquilo que você acordou internamente. Porque nós, com as nossas palavras, irmãos, nós selamos acordos espirituais. Seja com a prosperidade, seja com a miséria. Seja com a liberdade, seja com o aprisionamento. Com as nossas palavras, nós selamos acordos espirituais. Deus, ele vai nessa semana entrar nas suas conversas. Deus vai examinar as suas intenções. Deus vai confrontar
os seus acordos. Irmãos, mesmo com o interior dele todo bagunçado, Naamã se cercou de pessoas que o conduziram à cura. Sabe, às vezes nós podemos estar pensando com uma mentalidade cheia de orgulho, mas nós precisamos nos cercar de pessoas que nos conduzem à cura. Naamã, ele se cercou, em primeiro lugar, daquela menina que estava na casa deles. Uma menina que direcionou: olha, lá em Israel existe um profeta que pode te curar. Eu te digo, nessa casa existem pais apostólicos que podem te conduzir à cura. E chegando lá no profeta, Naamã teve as suas expectativas frustradas. Mas ainda assim ele estava cercado de pessoas que o conduziram à cura. Porque, deixa eu achar o nome aqui. Os oficiais de Naamã disseram para ele: se ele tivesse te pedido uma coisa difícil, você não ia fazer? Mas ele te pediu uma coisa tão simples. Então, irmãos, nos momentos mais difíceis de Naamã, em que ele estava lidando com os conflitos internos, ele estava cercado de pessoas que deram orientações propícias para ele, orientações assertivas. Quem são as pessoas que você está se cercando? São pessoas que te conduzem à cura, ou são pessoas que te ferem ainda mais? São pessoas que trabalham em você a humildade do Senhor, ou são pessoas que cada vez mais produzem em você uma raiz de orgulho? Nós precisamos nos afastar de pessoas que massageiam o nosso ego e nos aproximar cada vez mais de pessoas que nos curam, que nos ferem e que nos curam, porque a palavra diz que o Senhor mesmo fez a ferida, mas Ele nos sarará e nos curará, e viveremos diante dEle. Irmãos, é noite de nós ajustarmos a nossa frequência, não mais darmos ouvidos a vozes que querem nos empurrar para baixo, mas dar ouvidos àquele que tem a capacidade de nos exaltar. Amém? Nós precisamos de conversas produtivas, de amigos, de colegas, de irmãos que nos impulsionam para Cristo e não que nos afastam dele. Amém? Deus quer te reconfigurar nessa noite. Deus quer te ajustar essa bagunça que está aí dentro, essa raiz de orgulho. Essa árvore, às vezes alguém já tem até uma árvore de orgulho aí dentro. Não é nem mais uma raiz, é uma árvore que já cresceu tanto. Mas o Senhor, Ele vem nessa noite como uma palavra que diz que o machado já está posto à raiz. Deus é o lenhador na sua vida hoje. Ele quer derrubar essa árvore de orgulho, arrancar essas raízes de orgulhos, para produzir em nós a humildade que nos faz nos apoderarmos do reino dos céus. Amém? Se nessa noite você foi confrontado por essa palavra, eu te convido a vir até aqui à frente. Nós vamos orar por você. Irmãos, e não é algo que nós não vivemos também. Nós também temos raízes de orgulho que o Senhor quer arrancar de nós. E é assim que o Senhor nos cura, vida com vida. Não é sozinho. Ninguém vence nada sozinho. E o fato de você ainda estar aí atrás, isso quer dizer que você tem uma raiz de orgulho, que você não reconheceu que você precisa de depender de Deus. Irmãos, olha para o seu irmão. Não olha não, vai, pensa aí. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Ninguém aqui precisa menos de cura do que outra pessoa. Todos nós precisamos de cura em algo na nossa vida. Vamos lá, irmãos, se movimenta nessa noite. Nós precisamos ser curados. Nós precisamos de cura no nosso orgulho.
Aleluia. Os ministros, por favor, vamos orar. Vamos declarar cura, vamos declarar quebra de todo orgulho. Os que estão aqui na frente, por favor, venham um pouco mais para frente para a gente dar espaço para quem ainda quer vir. Pai, nós declaramos nessa noite, Pai, que toda raiz de orgulho seja quebrada sobre a vida dos meus irmãos, sobre a minha vida, sobre a vida de cada um que está aqui, Pai. Nós declaramos, Espírito Santo de Deus, a humildade de Cristo sendo formada no coração de cada vida. Oh, aleluia! A humildade de Cristo sendo formada. E nós possamos reconhecer, Pai, que existem áreas em nossas vidas que precisam ser curadas. Que existem áreas em nossas vidas que precisam ser transformadas por Ti. Como Naamã, Pai, que tinha um espírito orgulhoso. Nós precisamos reconhecer nessa noite, Pai. Aleluia. Nós nos entregamos nessa noite a Ti, Pai. Espírito Santo de Deus. Declaramos, Pai amado, levante suas mãos agora. Levante suas mãos agora. Pai, nós colocamos sobre as mãos dos Teus filhos nessa hora. Faz a posição de que você está recebendo algo nas suas mãos. Nós declaramos sobre as mãos dos nossos irmãos hoje armas espirituais poderosas em Deus para destruir fortalezas, para anular sobre a vida deles, Pai amado, sofismas, para anular sobre a vida deles, Pai amado, pensamentos que são contrários aos pensamentos que o Senhor tem sobre a vida deles. Nós declaramos, Pai amado, sobre as mãos deles armas espirituais para combater todo conhecimento que vem de Cristo, que não vem de Cristo, para combater todo conhecimento que não vem de Cristo, para combater todo conhecimento que vem a partir do intelecto humano. Nós declaramos um espírito forte para vencer todo orgulho, para vencer toda altivez, todo conhecimento que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Declaramos um espírito humilde, em nome de Jesus. Aleluia!